Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado, de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Pra quê? Para você mandar mensagem pro teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Então, galera, tudo bom com vocês? Hoje o nosso Quebrando a Banca é sobre a parte de crescimento e desenvolvimento, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho aqui do Quebrando a Banca para poder te preparar para o concurso da EBSER, não é isso? Então, hoje a gente fala da parte de crescimento e desenvolvimento, ok? E aí nós vamos ver os principais aspectos, né, com relação a esse conteúdo que costuma ser cobrado de uma maneira mais frequente nas provas, tá bom? Bem, então vamos lá. Primeiro a gente faz aquela revisão, né? Geralmente a gente faz uma revisão zona, né? Coloca para você aquilo que realmente é o mais importante do conteúdo e na sequência a gente explora um pouquinho, né, os conceitos, os conteúdos, ou às vezes até aproveita para falar de outras coisas dentro das questões, beleza? Então vamos lá. Então a gente inicia falando exatamente sobre o calendário básico de consultas de puericultura, né, que é algo que costuma ser cobrado, tá bom? Então o que a gente tem de novidade com relação ao calendário da puericultura? A gente sabe que antigamente, né, primeiro, olha só, o que o Programa Nacional de Atenção Integral à Criança fala? A gente sabe que isso já mudou algumas vezes, né? Então a gente teve, inicialmente esse programa ele cobria até 5 anos, depois ele foi ampliado para 6 anos e atualmente a PNAESC, que é a Política Nacional, ela contempla até 10 anos, 10 anos incompletos, na verdade até 9 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Então, o que a gente tem de novidade? Primeiro é isso, é que agora, né, a gente fala de, apesar disso na prática não acontecer, né, que a gente sabe que de fato isso não acontece, né, mas assim, quando a gente fala de consultas de puericultura, a gente vai falar dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, e isso vai contemplar de 0 a 10 anos incompletos, tá bom? Por quê? Porque a partir de 10 anos a gente já entra numa outra política, num outro programa, que é o Programa de Saúde do Adolescente, que é o PROSAD, beleza? Tá. E aí, antigamente, de fato, a gente não tinha essa primeira consulta, tá? Então isso aqui foi algo recentemente, né, colocado na política. E se você for também consultar os documentos oficiais do Ministério da Saúde, você vai encontrar esse conteúdo aqui, que a gente vai falar nessa aula aqui de hoje, lá no caderno 33, tá? Então joga lá no Google, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, né, ver algumas coisas lá, tudo bem que assim, não vá
né? Por exemplo, no caderno 33, ele faz um panorama bem geral. Ele fala tanto de puericultura, de consultas, de exame físico. Ele traz também a parte da imunização, que aí você, tipo, não lê esse capítulo. Por quê? Porque, né, como ele é um caderno que já foi publicado já tem alguns anos, já teve, né, a gente já tiveram algumas modificações com relação ao calendário do PNI. Então esquece a parte do PNI, mas ele aborda também a parte de um pouquinho do aleitamento, um pouquinho da suplementação de alimentos, que a gente inclusive já, né, falou disso no outro Quebrando a Banca, certo? E ele vai falar também daquela parte de violência contra a criança, que é algo que vem sendo cobrado com frequência também nas provas. Ele fala de testes de triagem neonatal, né, que a gente possivelmente também, depois a gente vai fazer um Quebrando a Banca para poder fazer uma abordagem geral dessa parte das doenças, tá certo? Então, assim, o que eu quero que fique aqui para vocês? Que agora a política nacional, ela contempla criança até 10 anos, 10 anos incompletos, tá? A partir de 10 anos já entra no Programa de Saúde do Adolescente, que é o PROSAD. Tá, como eu estava dizendo, essa primeira consulta, tá, a gente chama de ambulatório de primeira semana. É uma consulta que é preconizada para que ela seja realizada entre o 3º e o 7º dia de vida, preferencialmente. Ele fala, né, tem alguns documentos oficiais do Ministério da Saúde, ele fala que é a consulta do 5º dia, tá? Então ele, tipo assim, ele define mais ou menos que o dia ideal seria mais ou menos ali no 5º dia. Aí você me pergunta, qual que é a função dessa consulta, Igor? Essa consulta, ela vai, por exemplo, ajudar. Vamos imaginar, por exemplo, que essa criança, né, de repente, ela saiu da maternidade, saiu do hospital, mas ela tem que começar a ganhar peso, né, porque ela teve aquela perda de peso, né, por conta, ali após o nascimento existe essa perda de peso que é normal, entre 10% e 15% aproximadamente, mas ele vai recuperar esse peso. E aí eu vou avaliar se realmente ele está recuperando o peso. E aí eu vou avaliar como? Eu vou avaliar, né, com certeza, através, né, da amamentação. Por quê? Porque a forma que essa criança tem para poder recuperar o peso novamente é mamando. Então a gente faz uma avaliação da amamentação. A gente faz uma avaliação, por exemplo, de icterícia. Por quê? Porque existem alguns bebês que podem desenvolver a chamada icterícia fisiológica, que é uma icterícia que geralmente ela vai acontecer ali entre o 3º e do 2º e o 4º dia, mais ou menos, ela começa, tá? E geralmente em torno de uma semana também esse problema vai desaparecer, beleza? Então, assim, a gente vai avaliar isso. De repente, coisas que foram, né, não foram vistas lá no exame físico da maternidade, né, ou coisas que foram vistas e que de repente eu preciso reavaliar, como por exemplo determinada, né, presença de sopro cardíaco, que de repente precisou ainda de um tempo para poder, né, completar o fechamento do canal arterial, do forame oval. Então tudo isso são as coisas que vão ser avaliadas aqui na primeira consulta. Nessa primeira consulta a gente também já aproveita para poder encaminhar essas crianças lá para a sala de vacina para poder fazer a BCG, né? Por quê? Porque a gente sabe que a primeira vacina é a hepatite B e ela é feita ainda dentro das maternidades, mas a hepatite B, a BCG, né, que é aquela que fica a marquinha no braço, geralmente ela é feita na primeira consulta, né? Ela não é feita propriamente dentro da maternidade, na maioria dos locais, né? Por conta da questão da técnica, que é uma técnica intradérmica, por conta de que a vacina são 10 doses, né? Então tudo isso acaba sendo que, né, essas crianças são encaminhadas nessa primeira consulta e aproveita para fazer a BCG, tá bom? Bem, então essa é a primeira consulta, é uma consulta que apareceu, vamos dizer assim, extra, né? E aí as outras, de fato, elas já existiam, né? Então a consulta de 1 mês, consulta de 2 meses, consulta de 4 meses, consulta de 6 meses. Essa consulta de 6 meses aqui, por sinal, ela é uma consulta extremamente importante. Por quê? Porque é a consulta que a gente vai fazer a introdução dos alimentos, né? Por quê? Porque de fato é nesse período aqui que a gente vai estar iniciando, vamos dizer, não é o desmame, mas é preciso entrar com a complementação, né, do alimento. Por quê? Porque só o leite materno ele já não vai suprir as necessidades nutricionais desse bebê. Então é uma consulta muito importante, essa consulta aqui dos 6 meses, né?
consulta dos 9 meses, consulta dos 12 meses, né? Então, geralmente esse primeiro ano aqui de vida, as unidades básicas de saúde costumam realmente fazer direitinho, tá? Então, na grande maioria das vezes, né, isso aqui realmente é cumprido, esse calendário, tá? Depois, aí a gente já não garante, né? Apesar de estar escrito lá na teoria, na política, que, né, teria que acontecer outras consultas, né, a gente sabe que na prática nem sempre ocorre, mas na sua prova você tem que saber a teoria, né? Então, você tem que saber o que está dentro da política, tá bom? Então, é isso. Aí, olha só, então você tem, né? Basicamente, você tem agora, são 7 consultas, né? Aqui no primeiro ano de vida, tá? Tô colocando isso aqui, por quê? Porque eu já vi isso caindo em prova, né? Perguntando quantas consultas eram no primeiro ano de vida. E aí ele já estava considerando essa consulta da primeira semana, né? Porque isso já está dentro da política e já está no calendário, já está no caderno 33 lá, que é o documento oficial do Ministério da Saúde, tá? E aí passou o primeiro ano de vida, aí a gente vai o quê? A gente vai ter consulta semestral, né? Essa dos 18 meses. Depois nós vamos ter uma consulta com 24 meses e depois da consulta de 24 meses, essas consultas passam a ser anuais, tá? E aí, geralmente a gente fala que, né, elas são próximas do aniversário, exatamente para a gente poder ter controle quando a gente faz atenção básica, né? A gente tem uma determinada área que a gente abrange enquanto equipe, então a gente vai, né, poder fazer esse controle de crianças, né, das consultas do CD dessas crianças com base no mês do aniversário delas, tudo bem? Então esse é o nosso calendário, certo? Então, consulta da primeira semana, né, ali do 5º dia, entre o 3º e o 7º dia preferencialmente, 1 mês, 2, 4, 6, 9, 12, primeiro ano. Depois, semestral, 18, depois 24, e aí depois de 24 passa a ser anual, ou seja, 36, 48, 60, 72 e assim vai, tá bom? Então, anualmente até a criança completar, né, os 120 meses. 120 meses é exatamente o quê? 10 anos incompletos, certo? Então, esse é o calendário da puericultura, tá? Aí você fala, quem é que faz a consulta? Bem, o Ministério não determina quem faz, se é o médico, se é o enfermeiro. Ele pede, né, ele recomenda que haja o quê? Uma alternância entre os profissionais na realização dessas consultas, porque aí a gente tem o que? A gente faz, de fato, um cuidado multiprofissional, um cuidado integrado, né? Então é bacana dessa maneira, mas não existe de fato assim um critério que a consulta de tal mês é do médico, a de tal mês é do enfermeiro, não tem isso, tá, gente? Então assim, isso é definido de acordo com a rotina dos serviços de um modo geral, tudo bem? Então, às vezes é só o enfermeiro que faz, né? Porque isso aqui, atenção básica, consulta de CD, criança saudável é algo totalmente tranquilo, né, de ser feito, realmente não precisa do médico ficar, né, ocupando a agenda do médico para poder fazer esse tipo de consulta de acompanhamento. Agora, claro, se a criança tem alguma queixa, alguma doença, a gente pode fazer o encaminhamento, né, para que de repente seja prescrita alguma coisa específica, uma medicação, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bem, então, bacana. Consulta dos 6 meses, como eu falei, consulta de introdução dos alimentos. Também um outro ponto importante aqui é exatamente o que? O ferro. Lembra que a partir do 6º mês até 2 anos de vida, a criança também precisa fazer a suplementação do ferro, tá? Então, o que a gente faz geralmente na quantidade de 1 miligrama quilo peso dia, certo? A não ser quando é um bebê que tenha nascido pré-termo ou tenha nascido com restrição de crescimento, que aí a gente vai começar essa suplementação do ferro antecipadamente. Bem, e aí o que a gente faz, né, de um modo geral nas consultas? Então, essa aqui é a estrutura da consulta, né? Eu coloquei aqui a primeira consulta, né, mas isso vale também para todas as demais. Sempre as consultas, elas têm que ter mais ou menos essa estrutura. Então, você vai fazer inicialmente uma anamnese, que é o quê? Coletar, né, as informações, os dados, né? Se for, por exemplo, a primeira consulta, mesmo de todas, a gente vai ter que saber como é que foi o parto, como é que foi o nascimento, né? Se teve alguma intercorrência, se esse bebê de repente sofreu algum grau de
asfixia perinatal, né? Se depois do parto, por exemplo, ele fez um desconforto respiratório, qual foi o peso que esse bebê nasceu, se esse é um bebê PIG, GIG, AIG, né? Então preciso de todas essas informações aqui na anamnese. Se for nas consultas subsequentes, a anamnese basicamente vai o quê? Vai abordar aquilo que aconteceu, né, do intervalo entre a consulta anterior e a consulta atual, tá bom? Então isso é a anamnese. Exame físico também, sempre, né? A gente vai fazer todo aquele exame cefalopodálico, tá? Então, além de a gente fazer, né, aquela parte antropométrica, que daqui um pouco a gente vai falar um pouco melhor, né? Que a gente vai avaliar perímetro cefálico, vai avaliar a estatura, vai avaliar peso, a gente também precisa fazer um exame, né, cefalopodálico, ou seja, a gente vai avaliar tudo do crânio, da face, fontanela, né, implantação de orelha, né, narina, vai avaliar a cavidade oral, ver a parte do, né, a parte do palato, tá? Vai avaliar pescoço, vai avaliar tórax, vai fazer ausculta, né? Ausculta cardíaca, respiratória, né? Para avaliar, por exemplo, se tem algum tipo de ruído adventício lá no pulmãozinho, vai avaliar o abdômen, vai avaliar tudo, vai avaliar a genitália, vai fazer manobra de Ortolani de Barlow para poder avaliar a questão da luxação congênita do quadril, né? Que faz parte do exame clínico, vai avaliar dorso, vai avaliar reflexos corticais, tá? Então tudo isso faz parte do exame físico completo, tá bom? Então a gente vai ter que ver realmente tudo. Vai falar de situações de risco e de vulnerabilidade, né? Então, claro que a gente sabe que, né, existem algumas situações específicas de risco, né? Por exemplo, uma criança que tenha, por exemplo, uma restrição de crescimento, uma criança que tenha nascido pequena para a idade gestacional, uma criança que tenha nascido baixo peso, uma criança que de repente tenha tido alguma, né, tenha sido contagiada por alguma infecção congênita, né, a transmissão vertical, por exemplo, ela, né, a mãe é portadora de HIV, portadora de sífilis, portadora de toxoplasmose. Então tudo isso eu vou ter que estar atento. Orientar também os sinais de perigo, né, principalmente, né, para crianças com menos de 2 meses, tá? Então tem umas coisas muito básicas, né, que a gente fala assim, ah não, mas isso é uma bobeira, né, todo mundo sabe disso, sabe não, tá? Então, por exemplo, falar para quem for dar banho à criança, fala sempre a mãe, né, mas pode ser o pai, qualquer outro familiar, né? Então, de verificar a temperatura da água antes de colocar a criança na hora do banho, coisas básicas, né? Por exemplo, não, né, amamentar deitada. Por que não pode amamentar deitada? Porque a mãe está morta de cansada, né? Por quê? Porque a criança dorme, realmente acorda muitas vezes na noite, então isso interrompe o sono da mãe. Aí a mãe às vezes deixa lá o bebê deitado, amamentando, e ela dorme, cochila. Aí é a hora que às vezes o bebê sufoca no peito, né? Que a gente costuma dizer. Então, realmente, ele não consegue realmente sair do peito. Então, se a mãe está deitada, o bebê está ali dormindo, né? A mãe também dorme, pode acontecer realmente esse sufocamento. E além disso, ainda tem estudos que mostram que existe um risco aumentado, por exemplo, de otite média aguda, porque o leite às vezes ele escorre aqui pela boca e entra lá dentro da cavidade auricular, tá? Outra coisa também, quer ver? Bem basicona, que a gente previne também problemas, que eu já passei por essa experiência dentro de pronto-socorro, né? E isso me traumatizou bastante enquanto profissional, foi de, por exemplo, às vezes a pessoa coloca o bebê para dormir junto na cama, tá? E aí sufoca a criança. Eu já recebi pais que, né, chegou com o bebê no pronto-socorro com ele em rigor mortis, né? Já estava morto há 2, 3 horas, e o bebê dormindo no meio, né, na cama junto com os pais acabaram por sufocar a criança dormindo. Então, às vezes acha que está protegendo e na verdade está colocando, né, essa criança em risco, tá bom? Então são essas coisas que a gente vai precisar orientar. Orientar também quais são os sinais que indicam que eu preciso procurar o atendimento de emergência, tá? Então a criança que de repente está, né, apresentando sinais de desidratação, uma criança que está fazendo febre, uma criança que tem apresentado convulsão, uma apneia demorada, né? Então todos são sinais que a gente faz na consulta
as orientações para que, caso ocorram, que a gente espera que não ocorra, né? A gente hoje até pode treinar, né, Heimlich, que é aquela manobra de sufocar, né, para de repente quando a criança engasga, fica roxinha, né, muitos pais entram em desespero, meu Deus, o bebê vai morrer, e é algo tão simples de fazer que a gente pode até ensinar os pais, né, ensinar os responsáveis como que pode resolver uma situação dessa de uma maneira bem simples, né? De vez em quando sai lá na mídia que, né, chamaram a polícia, o policial veio, salvou a criança, né, vira um herói. E na verdade é algo que o pai e a mãe têm condição de resolver, né? E claro que para isso tem que estar devidamente orientado pelo profissional da saúde, tá bom? O aleitamento materno, que é óbvio que a gente vai ficar, né, trabalhando a questão do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, depois a gente faz a introdução dos alimentos. Cuidados gerais, né, com o bebê, então, por exemplo, cuidado com o coto umbilical, higiene da região da genitália, né, às vezes, por exemplo, para prevenir dermatite amoniacal, que é quando a criança fica em contato muito tempo com secreções, né, com urina, com fezes, tá? Então, tudo isso são, né, cuidados que a gente pode estar orientando nas consultas. Prevenção dos acidentes, já até comentei isso um pouquinho, mas tem outros acidentes, né, que também podem ocorrer aí, por exemplo, quando a criança está um pouco maior, de dedo na tomada, né, de quedas, de sufocamento, afogamento, tá? Locais que são muito perigosos dentro de casa, tipo, por exemplo, cozinha, banheiro, né? Então tudo isso a gente aborda. Realiza o teste do pezinho. Esse teste do pezinho ele já deve ser realizado no momento da alta da maternidade. Mas caso por algum motivo esse teste não tenha sido realizado, a gente tem a oportunidade de fazer esse teste do pezinho também na atenção básica, nessa consulta. O ideal é que seja feito até 30 dias de vida, tá bom? E calendário de imunização, a gente fica o tempo todo, né, olhando esse calendário, ver se a criança realmente está fazendo direitinho o esquema vacinal, né? Então a gente sabe que tem vacina por nascer, né, do nascimento, depois tem vacina com 2 meses, tem vacina com 3, com 4, com 5, com 6, com 9, com 12, com 15, né? E a gente tem que estar o tempo todo verificando se, né, esse calendário vacinal está sendo rigorosamente obedecido, ainda mais no momento atual que a gente está tendo surto de algumas doenças que, né, já estavam meio que erradicadas no Brasil, como por exemplo sarampo, né, que andou fazendo muitas mortes, né, no Brasil recentemente. Então a gente tem que estar muito atento também a essas questões, tá? E vamos combinando o calendário das consultas posteriores, subsequentes, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar dentro do, vamos dizer assim, dentro do consultório, quando a gente estiver fazendo CD, tá bom? Bem, e aí sobre o exame físico completo, nós vamos destacar aqui alguns pontos que são aqueles que geralmente são mais cobrados, tá? Então a gente vai, de fato, né, como eu falei para vocês, primeira coisa que a gente vai fazer é a antropometria, né, que é super importante. Geralmente a criança já passa lá na sala da criança e aí geralmente, né, um técnico que fica lá responsável pela sala já faz pra gente a medição, a verificação desses parâmetros que são super importantes na avaliação do crescimento da criança, que a gente vai ver o perímetro cefálico, vai ver a estatura, né, o comprimento e vai ver o peso, tá bom? E tudo isso vai, né, depois eu vou mostrar para vocês que a gente vai colocar lá nos gráficos, né, para verificar se realmente tá ou não tá de acordo com o desejado, o esperado para aquela idade, tá bom? Bem, e aí, né, falando um pouquinho do perímetro cefálico, para começar, né, a falar desses parâmetros, o perímetro cefálico é o parâmetro que tem uma menor variabilidade, tá certo? Então, claro, né, então o peso é o que tem a maior variabilidade, o perímetro cefálico é o que tem a menor variabilidade. E aquilo que tem uma variabilidade intermediária vai ser a estatura. Nós vamos nos preocupar, né, nos deter a avaliar, né, depois, só esses 3 parâmetros, ok? Para avaliar antropometricamente crescimento, tudo bem? Então o PC, né, geralmente quando o bebezinho nasce, isso aqui é uma média, né, uma estimativa, tá? Isso aqui é uma estimativa, tá certo? Que eu já vi caindo em prova, eu sempre gosto de falar nas aulas, tá? Então geralmente ao nascer,
O perímetro cefálico ele é a estatura dividido por 2 mais 10 centímetros, tá? Então, por exemplo, um bebê que nasceu com 50 centímetros, 50 dividido por 2 mais 10, ou seja, 50 dividido por 2 dá 25, mais 10 dá 35. Então, 35 centímetros é o perímetro cefálico estimado desse bebê, tá bom? Bem, é muito comum, né, a gente também vai observar, apesar de a gente não fazer verificação de PT, que é o perímetro torácico, mas até 6 meses o PC é maior que o PT, porque a criança nasce com a cabeça realmente proporcionalmente maior em relação ao restante do corpo, tá? Então, quando a gente nasce, a nossa cabeça é aproximadamente 1/4 da nossa superfície corporal. Quando a gente é adulto, vira 1/10. Então, não é que a cabeça diminua de tamanho, é porque proporcionalmente ela vai crescer menos. Por isso que é o parâmetro de menor variabilidade. Com 6 meses de vida, costuma igualar o PC e o PT. Então, o perímetro cefálico ele fica igual ao torácico. Depois de 6 meses inverte, né? Porque aí a gente já vai estar tendo realmente uma proporção maior de crescimento corporal e não mais da cabeça, tá? A cabeça ela vai crescer muito nos primeiros 6 meses de vida. Depois isso vai começar a cair. De forma que com 2 anos, né, a criança já praticamente já tem um perímetro cefálico igual ao de um adulto. O perímetro cefálico de um adulto é entre 55 e 57 centímetros, certo? Então, se a gente nasce, por exemplo, com um perímetro cefálico de 33, então na fase adulta vai ter 55, 57, você vê que realmente é um crescimento em torno de 25, 30 centímetros aproximadamente ao longo da vida, tá? Bem, e aí eu preciso realmente estar atento para essas situações, né, de PC aumentado ou de PC reduzido, né? Por quê? Porque isso realmente pode indicar algum tipo de problema, tá? Então, por exemplo, uma criança que tem um perímetro cefálico aumentado, ela pode ser uma criança que tem hidrocefalia, ela pode ser uma criança que está com raquitismo. Aí você fala, raquitismo cresce a cabeça? Não, na verdade é porque, como eu falei, a cabeça tem uma proporção maior em relação ao corpo. Então, no raquitismo, o crescimento corporal está prejudicado, então a cabeça acaba assumindo essa maior proporcionalidade, tá? Pode ser uma desnutrição? Pode. Pode ser um hipotireoidismo? Pode. Que, por sinal, a gente tem como detectar isso através do teste do pezinho, certo? Então, tem muita coisa que já dá pra gente ver ali bem no começo da vida, né? E já intervir. Por exemplo, o hipotireoidismo, a gente faz o teste do pezinho, se a criança de fato for detectada com hipotireoidismo, a gente entra com hormônio tireoidiano para ela e resolve o problema. Evita que essa criança, por exemplo, desenvolva um retardo mental, né, tenha prejuízos no desenvolvimento neuropsicomotor, tá certo? Pode ser Down? Pode ser Down. Pode ser uma trissomia de 18, que é a síndrome de Edward? Pode ser. E o PC reduzido, esse realmente ficou muito falado, né, de um tempo para cá, principalmente por conta da microcefalia, por conta do Zika, né, o Zika vírus. A gente teve muito caso no Brasil de crianças que foram acometidas, né, a mãe teve a infecção pelo Zika vírus e isso realmente refletiu na criança, tá? Então a microcefalia é algo que pode ser, de fato, de infecções congênitas, não só o Zika, estou dando aqui um exemplo. Mas pode ser, por exemplo, uma toxoplasmose, tá? Por isso que eu preciso rastrear no pré-natal essas infecções congênitas e caso a mãe não tenha feito o pré-natal, a gente faz o rastreamento dessa criança quando ela nasce, tá bom? Então, a microcefalia, a gente fala que ela é, né? A gente considera a microcefalia para investigação, tá? Menor que 31,5 para meninas e menor que 31,8 para os meninos, considerando os bebês de termo. Claro que se for um prematuro, a cabeça ela é menorzinha mesmo, tá? Então, microcefalia pode ser, né, Zika ou, vamos colocar assim, ó, outras infecções congênitas, tá? Que a gente inclusive chama de torches, né? A gente fala estorche ou torches, tanto faz, tá? Que aí seria o quê? Seria sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes, tá? Que são as infecções
mais comumente, né, infecções congênitas, tá bom? Vou colocar aqui para você não esquecer, tá? Então, S de sífilis, TO de toxoplasmose, o R vai ser de rubéola. Ficou apertado aqui. Deixa eu puxar uma seta aqui. O R vem de rubéola, o C vem de citomegalo, que agora tem sido, inclusive, rastreado no pré-natal. E o H vem de herpes. Tá certo? E aí, uma vez que a gente verifica o perímetro cefálico do bebê, a gente joga no gráfico, tá? Então, esse gráfico é o que vai dizer se tá bom ou se não tá, beleza? Antigamente, a gente trabalhava com percentil. Agora não é mais percentil. Agora a gente trabalha com score. E o score é representado pela letra Z. Tá certo? E aí nós temos, ó, que eu só vou continuar aqui, fica juntinho, né? Porque é um gráfico só, porque emendou um com o outro, tá em página diferente, tá? Então a gente tem um score mínimo de -2, um score máximo aqui de +2. E o 0 é a mediana, tá? Então a gente fala que, por exemplo, eu tô lá fazendo uma consulta, um bebê nasceu. Um bebê nasceu, ele tinha o PC 35. Beleza, eu marco lá. Aí ele veio para mim na consulta de um mês. Na consulta de um mês, o PC dele tá 37. Marquei também. E vou fazendo a linha, certo? Na consulta de 2 meses, o PC dele tá 40. Lá vai. Então, o que você está observando? Que a linha desse bebê está entre o score -2 e +2. Se tiver entre o score -2 e o +2, ele é um PC que está adequado para a idade, certo? Se ele estiver acima do +2, ele está acima do esperado para a idade. E se ele estiver abaixo do -2, ele está abaixo do esperado para a idade. Por isso que é importante, todas as consultas, a gente lá verificar o perímetro cefálico, jogar nesse gráfico, plotar nesse gráfico, e aí vai construindo a própria linha da criança, né? E essa linha, ela tem que o quê? Ela tem que ascender, né? Quando a gente observa que ela horizontaliza, né, ou ela descende, isso não é um bom sinal, tá bom? Para nenhum dos aspectos que a gente vai avaliar, certo? Bem, daqui um pouquinho, a gente faz uma pausa agora, e aí daqui um pouquinho eu venho te falar também sobre a questão do peso e da estatura, tá? Que também são outras variáveis para a gente poder fazer análise do crescimento, beleza? Então, só uma aguinha rápida e já voltamos. Até já! Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração, ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam o conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu?
A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSERH. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSERH. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSERH simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSERH. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSERH quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSERH. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSERH, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais,
ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo, mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso deve ser daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSERH. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSERH. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSERH. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento, você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSERH, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso.
Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSES. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.